As minhas leituras de agosto, parte 2. Olá a todos! Eu hoje trago-vos então as leituras de agosto, as leituras da segunda quinzena de agosto. Eu não estava à espera que agosto fosse um mês tão produtivo. Eu normalmente em agosto é talvez dos meses em que leio menos, mas mesmo assim foi muito bom. Então vamos começar. O primeiro livro da segunda quinzena de agosto foi então Na Linha da Frente, de Lawrence Block. A nossa personagem principal é um ex-detetive da polícia, ex-alcoólico, aliás, alcoólico em recuperação. Ele faz estar nos Alcoólicos Anónimos e é detetive privado. Ele acaba por ser contratado pelos pais de uma jovem que foi para a cidade e, entretanto, passados uns tempos, ninguém soube mais nada dela. Não é vista, deixou de falar com os pais. Então o nosso detetive, o Matthew, é contratado então para investigar. No meio desta história, um seu conhecido, também dos Alcoólicos Anónimos, acaba morto e a polícia diz que foi suicídio. Matthew então acaba por não se conformar e, paralelamente à investigação da tal rapariga que desapareceu, ele acaba também por tentar descobrir o que é que aconteceu com este seu conhecido, porque ele, uns dias antes, ele tinha tentado conversar com ele, com o Matthew, como uma espécie de confissão. Então o Matthew sente-se quase na obrigação de descobrir. Acaba por ser um policial com um ritmo mais lento, mas que me agradou. Eu não desconfiei dos motivos, não desconfiei de quem eram os culpados, mas foi uma boa leitura. Foi uma leitura também que fiz, apesar do ritmo mais lento da narrativa, porque não temos também grandes pontos de ação, não é daqueles policiais em que tínhamos muitos acontecimentos importantes. Vamos tendo pequenas pistas para o desfecho. E eu gostei bastante, eu dei-lhe 4 estrelas. Depois, li um livro que foi uma aquisição deste ano, mas era um livro que eu já tinha visto há uns tempos e tinha tido vontade de comprar. Na altura depois não comprei e acabei por arrepender. Estou a falar de Inferno Russo. É a história de uma ex-bailarina russa que acabou por conseguir fugir da Rússia, está na América e que no final da sua vida decide leiloar as suas joias e cujo leilão vai reverter para uma companhia de bailado. Paralelamente, além da história da nossa bailarina, a Nina, que vamos acompanhando, que ela vai nos contando através das suas lembranças, temos também uma personagem masculina que acaba por achar que tem uma joia que está convencido que pertence a Nina e que de alguma forma o passado dele, o seu passado, porque ele é adotado, e que da sua forma o seu passado se relaciona de alguma forma com a Nina. E os dois passados, chamemos assim, vão se interligar. Eu gostei bastante. Houve ali certas partes que eu acabei por desconfiar, mas foi uma boa leitura e ainda bem que comprei, porque foi mesmo muito bom. Eu gostei bastante também da forma como foi descrito a vida das bailarinas. Não era uma vida fácil, toda aquela pressão. E a forma também como a autora foi criando estes mistérios em torno do passado, quer da Nina, quer do nosso personagem, que eu agora não me lembro do nome do nosso personagem masculino. E gostei bastante. 4 estrelas. Depois li um dos livros que é talvez um dos mais bonitos da minha estante esteticamente. Estou a falar de Pipi das Meias Saltas, nesta edição que eu comprei no Awesome Book, que tem ilustrações. É de capa rígida. Eu tirei-lhe a jacket para ler, que acaba por ser mais fácil, mas a capa por dentro também é lindíssima, é branca e com a mesma ilustração da jacket.
mas quanto à história, infelizmente desiludiu-me um pouco. A Pipi é então uma órfã que depois de o seu pai ter ficado sem pai, porque depois de ter ficado sem pai acaba por abandonar o navio de onde morava com o pai, porque o pai era capitão do navio ou assim, com algumas moedas que os tripulantes lhe deram, e vai então para a casa que o seu pai tinha comprado anos antes, que era para um dia viverem. Pipi então mora sozinha, apenas com o seu macaco e também com um cavalo, e acaba por fazer amizade com duas crianças, irmãos, um rapaz e uma rapariga, que são vizinhos. E basicamente a história é peripécias da Pipi. Ela continua sempre a morar sozinha, e eu achei o livro... Ele desiludiu-me. Eu devo dizer que não conhecia a história da Pipi. Eu sei que há uma série, há um filme, alguns do final dos anos 70, ou início dos anos 80, mas eu não vi. Tinha a vaga ideia que então era uma órfã, que fazia alguns disparates, mas pensei que tivesse alguma figura adulta que tomasse conta dela, e isso na realidade não acontece. Pipi vive sozinha, acaba por desafiar praticamente tudo e todos, é muito respondona, acaba também por, nestas tentativas de querer sempre responder aos outros e querer sempre eu sei mais do que tu, e não me agradou. Achei muito surreal, muito improvável. Eu sei que é uma história para crianças, mas a Pipi é... Eu achei-a algumas vezes muito mal educada, confesso que não é de todo o que eu esperava. Acaba também por ter aqui cenas muito improváveis, consegue ser mais forte do que o homem mais forte do circo, consegue ser mais esperto e enganar dos ladrões, consegue salvar crianças de incêndios, e não me convenceu. Outro aspecto que também me levou a dar as 2 estrelas é porque, não sei porquê, mas acham que espadas e armas são uma boa prenda para uma criança. Não, acho que fazia falta que houvesse um adulto responsável que tomasse conta dela. Eu pensei, inicialmente, sem conhecer a história, pensei que a Pipi fosse uma espécie de Ana dos cabelos ruivos, que também é órfã, que também faz alguns disparates, mas que lá está, tem figuras adultas que tomam conta dela, porque é uma criança, vive sozinha, numa aldeia, numa terra, e ela acaba até por responder mal a 2 polícias e não lhe acontece nada. Não sei, não me agradou. Esteticamente é um livro muito giro, tem as ilustrações, são bastante bonitas, mas em termos de história, não, 2 estrelas. Depois li O Assassino Cego, de Margaret Atwood. Eu comprei este ano na Feira do Livro. Já tinha lido um livro desta autora que não me tinha agradado muito, tinha sido mais no género de distopia, ficção científica, mas este, pela sinopse, parecia assim mais género policial. E este livro acaba por ser um 2 ou um 3 em 1. Temos a história de Iris, que é na altura que estamos a ler, é uma senhora já no seu fim da vida, e que começa a contar a história da vida da sua família, inclusive da sua irmã, que agora não me lembro do nome, mas que morreu com 25 anos e deixou umas notas de um livro. E então a Iris, depois da morte da sua irmã, acabou por mandar publicar esse livro. E esse livro então tem o título de O Assassino Cego. Então temos capítulos da Iris a contar a história da sua família, a sua própria, dos seus antepassados, a vida de si e da sua irmã, e depois também temos capítulos em que em que temos a história do assassino cego. E vão intercalando. E dentro do assassino cego temos então também, chamemos de 2 histórias. Temos a história que está a ser narrada com os protagonistas, e depois uma história
mais dos géneros de distopia e ficção científica, que a personagem masculina desse livro está a contar à personagem feminina. Então acabamos aqui por ter quase 3 histórias. Eu devo dizer que o livro inicialmente custou-me a ler. É um ritmo mais lento, mais pausado. As histórias não me estavam a agradar, principalmente os capítulos dedicados ao assassino cego. Não estava ali... Não estava a conseguir interligar-me na história. E mesmo da história da Issa, da Iris, do seu passado, não me estava a agradar. Fui avançando e o livro valeu a pena pela parte final. As últimas 60, 80 páginas, 100 páginas, os últimos capítulos, a parte onde começamos a juntar as peças do puzzle foi então o que eu achei mais interessante. E aquilo que nós julgávamos que era, afinal não era assim. E por isso então dei-lhe 3 estrelas, mas eu muito provavelmente não vou ler mais nada desta autora, porque não me agradou tanto como eu esperava. Depois li um histórico, estou a falar de 1822, de Laurentino Gomes. Está relacionado, é um livro que eu inicialmente pensei que fosse um livro de ficção histórica, mas acaba por ser um livro histórico, um registro. Então, ao longo de vários capítulos, cada um com o seu foco, vai-nos contando o que levou, episódios que levaram então à independência do Brasil e também a sua história um pouco no passado dos anos, até então a morte de Dom Pedro. Eu gostei bastante, apesar de ser um livro cheio de factos históricos, porque não é romance, lá está, eu volto a frisar, não é um romance. Eu pensei que pelas notinhas que fosse um romance ficcionado, que misturasse ficção com a realidade, mas não, é um livro histórico, com factos históricos. É um livro histórico, eu não lhe quero chamar de bibliografia, mas acaba por ser um livro de não... É um livro de não-ficção histórico e que nos relata o que aconteceu. Está cheio de notas de rodapé, de referências. O autor fez um excelente trabalho de investigação. Sem dúvida que foi uma boa leitura. Eu dei-lhe 4 estrelas e fiquei com muita vontade de ler. Eu acho que o autor tem mais 2. Pelo menos tem o 1808, que foi então que aborda então quando a família real portuguesa fugiu para o Brasil por causa dos ataques do Napoleão, e julgo que tem outro que é o 1880 e qualquer coisa, 83, eu não sei, mas acho que está relacionado, e espero não estar a dizer nenhum disparate, mas acho que está relacionado com a implantação da República no Brasil, mas não tenho a certeza, mas foi uma boa leitura. Depois, por último, tenho um livro de um dos meus autores favoritos, Stephen Saylor, e Névoa de Profecias. Pois é, eu acabei por saltar um livro da série, o tal livro que me falta, o Desaparecido em Massília, porque eu ainda não consegui encontrar à venda. Tenho os outros livros por ler e, como o autor também faz sempre, quando faz referências a acontecimentos passados, em livros passados, o autor explica sucintamente, achei que poderia avançar. Acaba por ser um livro um pouco diferente daqueles que eu estou habituada. Desta vez, o crime, quem foi assassinado foi uma mulher, Cassandra, que é assim, é dada como daquelas mulheres que desvendam, que veem o futuro e que de algum modo se relacionou com o Gordiano. E então, de forma mais pessoal. E então o Gordiano acaba por querer investigar a sua morte porque ela foi assassinada. E então os suspeitos do crime são nada mais nada menos que mulheres influentes na sociedade da Roma Antiga. Então é um livro que acaba por retratar mais, por se focar mais no papel das mulheres e da influência que as mulheres têm. E eu gostei bastante dessa parte. Achei também interessante a forma como, desta vez, a narrativa se desenrolou. Temos capítulos passados na chamada atualidade do livro, em que
é então os relatos do Guardiano a tentar descobrir o crime, e também capítulos em que Guardiano se lembra das vezes que viu Cassandra, que se relacionou com ela. Mas houve algo que eu não gostei, e lá está, relacionado com o Guardiano e com a Cassandra. O envolvimento deles, o comportamento do Guardiano, não sei, desiludiu-me. Não era o que eu esperava da personagem. A personagem sempre se mostrou muito reta, muito fiel aos seus princípios, e neste livro isso cai um pouco por terra. Principalmente então, e ainda por mais, a sua mulher está doente, com uma doença misteriosa que a deixa muito abatida, muito de cama, muitas vezes de cama. Não gostei desse comportamento no final do Guardiano. E não gostei desse comportamento do Guardiano. Mas mesmo assim foi uma boa leitura e eu dei-lhe 3 estrelas. E pronto, foram estas as leituras da segunda quinzena de agosto. Eu não sei se leram algum, se têm curiosidade, digam-me cá em baixo nos comentários. E pronto, por hoje é tudo, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!